Imagina a seguinte situação. Alguém vai lá, junta um dinheiro e compra uma propriedade gigantesca, tipo uma fazenda de 1.000 hectares. Paga com o próprio dinheiro, tudo certinho, e logo depois o governo bate a porta com um aviso bem claro. Nossa, e eu já imagino o tipo de aviso. Pois é, o aviso diz que a pessoa só pode usar 200 hectares daquela terra. Os outros 800 hectares terão que ser preservados para sempre, com vegetação nativa intocada. E detalhe, todos os custos dessa preservação saem do bolso do próprio comprador. Parece até algum tipo de golpe imobiliário absurdo, não é? E o detalhe que mais surpreende muita gente é que isso não é um golpe nem um cenário distópico. Essa é a aplicação literal da lei atual em uma parte imensa do território brasileiro. Tipo, é uma das regras mais rígidas do planeta para propriedades privadas. Exato. E é justamente por causa de regras assim que a nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é tão fascinante. Nós vamos investigar como o Brasil tenta equilibrar uma balança que parece impossível. Uma balança bem pesada, diga-se de passagem. Com certeza. De um lado, manter o motor funcionando como uma das maiores potências agroexportadoras do mundo, literalmente alimentando continentes inteiros. Do outro, carregar a responsabilidade global de abrigar a maior biodiversidade do planeta. Certo, vamos desempacotar isso. Como se começa a organizar um território de dimensões continentais sem sufocar a economia, mas sem perder a floresta? Bom, o primeiro passo é entender que a legislação ambiental que a gente tem hoje não caiu do céu, sabe? Ela é um mapa, e cada linha desse mapa foi desenhada sob extrema tensão histórica. Sim, teve muito atrito até chegar nisso, né? Muito. Não dá para olhar para as regras atuais de conservação sem entender que elas são uma tentativa de frear uma lógica econômica que durou séculos. A sociedade brasileira operou por muito tempo com aquela premissa de que os recursos naturais eram infinitos e que a floresta era meio que um obstáculo ao progresso. Olhando para o histórico, a linha do tempo econômica do país é quase um roteiro contínuo de extração. A gente teve o pau-brasil, logo no início, dizimando a costa, depois o ciclo da cana-de-açúcar, transformando a paisagem do Nordeste. Aham, e não para por aí. Pois é, aí vinha a mineração no século XVIII, revirando o interior, depois o café, substituindo as matas do Sudeste, até a gente chegar na expansão agrícola moderna. É como se a economia fosse um motor superpotente que rodou sem nenhum tipo de freio por, sei lá, mais de 400 anos. Essa imagem do motor sem freios ilustra bem o cenário, porque durante a maior parte da nossa história, não havia instituições pensando no dia seguinte. O Estado demorou muito, mas muito mesmo, para construir o que a gente poderia chamar de freios institucionais. Foram séculos de exposição a esse vírus de exploração desenfreada, né? É como se o país estivesse desenvolvendo um sistema imunológico super tarde. Exatamente. Se conectarmos isso ao panorama geral, as primeiras respostas estruturadas só começaram a ganhar tração de verdade na década de 1980. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e a Política Nacional do Meio Ambiente surgiram em 81. E o IBAMA, que é super famoso. O IBAMA, que hoje é a face mais conhecida da fiscalização, é de 89. E olha só, o Ministério do Meio Ambiente foi criado em 92 e o ICMBio, que foca especificamente na conservação da biodiversidade, é só de 2007. Historicamente falando, essas instituições acabaram de nascer. Caramba! É um freio de emergência que foi instalado com o carro já em alta velocidade, tipo a 120 por hora. Mas assim, ter os órgãos não é o mesmo que ter um plano claro. Imagino que antes dos anos 2000, o mapa da conservação fosse uma bagunça, com parques e reservas criados sem muita lógica. Era um mosaico totalmente confuso, e foi por isso que no ano 2000 surgiu o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O SNUC funcionou como um grande manual de instruções para esse sistema imunológico. Ah, entendi. Ele veio organizar a casa. Isso. Ele estabeleceu que não dá para proteger tudo da mesma forma. A genialidade do sistema foi dividir as áreas de proteção em duas grandes filosofias ou categorias principais que ditam exatamente o que pode e o que não pode ser feito com a terra. Que são quais? São as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Legal. Vamos mergulhar nessa primeira filosofia, então. A premissa das unidades de proteção integral é o uso apenas indireto, tipo sem consumo, sem coleta de recursos, sem causar danos. Mas
Quem acompanha a gente pode pensar imediatamente, tá, a ideia é colocar uma cerca de arame farpado em volta da floresta, trancar o cadeado e jogar a chave fora. Se isolarmos completamente essas áreas, a gente não corre o risco de afastar as pessoas da própria natureza que elas deveriam proteger? Esse é um questionamento super fundamental. A crítica do isolamento existe sim, mas a aplicação prática da proteção integral traz muitas nuances. O conceito de uso indireto não significa banir o ser humano, mas sim mudar o tipo de interação, sabe? Mudar de que forma? O uso indireto permite a contemplação, o turismo ecológico, a pesquisa científica, a educação. A ideia é que a pessoa possa entrar na floresta, se maravilhar com uma cachoeira ou, no caso de cientistas, estudar uma espécie rara. Mas ela não pode levar uma muda de planta para casa, não pode caçar e definitivamente não pode extrair madeira. É a garantia de que algumas amostras da nossa herança genética vão continuar intactas. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Porque mesmo dentro dessa categoria de proteção integral, a lei cria níveis de segurança diferentes, né? Existe a reserva biológica, a famosa REBIO, e, pelo que entendi, essa sim funciona como um laboratório de segurança máxima. Exato, essa é a mais restrita. Pois é, não tem trilha para turista, não tem bilheteria. O foco é 100% na preservação e na ciência. E só entra pesquisador com autorização muito rigorosa. Mas, do outro lado do espectro, dentro da mesma categoria de proteção integral, a gente tem o parque, que pode ser nacional, estadual ou municipal. E o parque é basicamente um museu interativo aberto ao público. Sim, o contraste entre a Rebio e o parque mostra bem a flexibilidade do Snook. A Rebio é a nossa caixa forte genética. A gente precisa de áreas onde a natureza opere sem absolutamente nenhuma interferência humana, para servir de base de comparação científica. É a natureza rodando no modo padrão. Isso, já o parque tem essa missão pedagógica de gerar empatia ambiental através do turismo. Mas olha, tem outras figuras complexas aí no meio. Temos a Estação Ecológica, a ESEC. Ela é parecida com a Rebio, com foco em pesquisa, mas traz uma regra matemática que é muito fascinante. A lei permite que os cientistas modifiquem o ecossistema para fazer pesquisas de manejo, mas impõe um limite de 3% da área total ou 1.500 hectares, o que for maior. Pera, 3%. Por que um número tão específico assim? Porque é o limite do risco calculado. Imagina que um grupo de cientistas precise testar como uma floresta reage a um determinado tipo de controle de pragas. Eles precisam intervir no ambiente, certo? Sim, precisam mexer na área. A regra dos 3% garante que, mesmo que o experimento dê completamente errado, os outros 97% da estação ecológica vão permanecer intactos para garantir a resiliência de tudo. É tipo o bisturi cirúrgico da pesquisa ambiental. Nossa, isso faz todo sentido. É uma margem de erro contida na própria lei. Agora, outra figura que me chamou a atenção, ainda nessa parte de proteção integral, é o monumento natural, ou MONA. O objetivo é proteger um lugar específico que seja raro, tipo um cânion ou uma montanha isolada. Sim, sítios de grande beleza cênica. Mas o curioso aqui é que o monumento natural permite a inclusão de propriedades particulares. Como é possível uma área de proteção integral englobar a terra privada de alguém? O MONA é uma exceção jurídica muito inteligente. Pensa o seguinte, existe uma cachoeira espetacular que fica dentro de uma fazenda particular. O governo não precisa necessariamente desapropriar o fazendeiro, o que custaria milhões aos cofres públicos. Ah, então ele faz um acordo. Quase isso. Se as atividades do proprietário forem compatíveis com a conservação daquela cachoeira, a área se torna um monumento natural com a terra ainda nas mãos dele. Temos exemplos fantásticos disso pelo país, como o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, lá no Rio de Janeiro, o do Rio São Francisco e os Pontões Capixabas no Espírito Santo. Muito inteligente mesmo. E para fechar esse grupo mais restrito, temos também o Refúgio de Vida Silvestre, o REVS. O foco ali é bem pragmático, garantir um ambiente seguro para a reprodução de espécies nativas ou migratórias, como é o caso da Ilha dos Lobos, no Rio Grande do Sul. É literalmente uma maternidade blindada por lei. Uma maternidade blindada. Boa definição. Mas se mudarmos o ângulo agora, nós já separamos os laboratórios, os parques interativos, as maternidades de animais. O problema é que o país precisa de madeira, precisa de mineração, precisa de espaço para a infraestrutura avançar. É impossível transformar o território inteiro num santuário intocável. E é aí que o SNUC apresenta a segunda grande filosofia,
as unidades de uso sustentável. Exatamente, porque a vida continua rodando do lado de fora das reservas. Pois é, o objetivo não é proibir o uso, mas ensinar a usar. Só que, ao olhar para a área de proteção ambiental, a famosa APA, que é a categoria mais comum, eu me deparei com um conflito lógico. Uma APA tem cidades inteiras dentro. Tem moradia, tem agricultura em larga escala, tem turismo. Como é que a gente pode chamar um lugar cheio de asfalto, prédios e plantações de unidade de conservação? Isso não dilui completamente o conceito de proteger a natureza? O que é fascinante aqui é que a APA inverte a lógica da preservação. Em vez de expulsar o desenvolvimento, ela o regula. O segredo de uma APA não está em impedir a ocupação humana, mas no documento que rege essa ocupação, o plano de manejo. Plano de manejo. Como ele funciona na prática? Imagina uma grande bacia hidrográfica que abastece milhões de pessoas. Você não pode simplesmente retirar as cidades dali. Mas com a APA e seu plano de manejo, você cria um zoneamento obrigatório. A lei vai dizer, olha, nesta zona da APA, a agricultura é permitida. Mas a 200 metros daquela nascente específica, qualquer construção é considerada crime. É um grande acordo técnico para garantir que a matriz produtiva não destrua os serviços ambientais básicos. Entendi. Então, o plano de manejo é meio que um plano diretor de uma cidade, só que ditado pelas necessidades da natureza e não do mercado imobiliário. Em contraste com essas áreas gigantescas da APA, a gente tem a área de relevante interesse ecológico. Pelo que vi, é como se fosse uma APA em miniatura, focada em ecossistemas muito singulares, geralmente com menos de 5.000 hectares. Isso, e com pouquíssima ou nenhuma ocupação humana, a exemplo do Vale dos Buritis, no Ceará. Mas avançando, e já que falamos da necessidade econômica, como o governo lida com a extração de madeira? Porque a categoria Floresta Nacional, a FLONA, parece ter sido criada exatamente para isso, né? A FLONA lida com a realidade inegável de que a sociedade demanda madeira, resinas e outros produtos florestais. A alternativa a proibir o corte é organizar esse corte. A Floresta Nacional é uma área pública destinada à exploração sustentável. Em vez do desmatamento raso, aquele que derruba tudo, o manejo florestal seleciona as árvores maduras específicas. Só as que já estão no ponto de corte. Isso. Elas podem ser retiradas sem abrir clareiras enormes, permitindo que a floresta se regenere. É tratar a floresta como uma poupança que rende juros anuais. Você só retira os juros, nunca o capital principal, sabe? Genial. E de todas essas ferramentas do SNUC, a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, parece a mais engenhosa em termos de envolver iniciativa privada. É um cidadão comum ou uma empresa decidindo voluntariamente transformar um pedaço da sua terra numa reserva para sempre. E a restrição fica averbada na matrícula do imóvel. Esse é o grande pulo do gato da RPPN. Quer dizer, o dono atual pode vender a fazenda amanhã, e quem comprar vai herdar a obrigação de proteger aquela área. É um compromisso perpétuo. A RPPN é fantástica justamente porque descentraliza a conservação. O Estado não tem pernas nem orçamento para criar e gerir parques em todos os cantos. Quando um proprietário cria uma RPPN, ele está cedendo o potencial econômico daquela fração de terra em prol de um bem coletivo. E a perpetuidade na matrícula garante que o esforço não vai ser desfeito pela próxima geração que herdar as terras. Sim, fica travado na lei. E falando em esforço de conservação que vai além do Estado, a gente chega nos casos onde a própria presença humana é o escudo da floresta. Ah, você está falando das populações tradicionais. E aqui a legislação ganha um rosto muito humano, especialmente quando olhamos para a reserva extrativista, a Resex. É impossível mencionar a Resex sem lembrar da luta do Chico Mendes, no Acre, lá no final dos anos 80. O conceito de proteção aqui é profundamente social. É a natureza protegendo as pessoas e as pessoas protegendo a natureza. Exato. O governo destina áreas públicas imensas para populações que sobrevivem do extrativismo. Seringueiros, castanheiros, pescadores artesanais. Eles tiram o sustento da floresta sem derrubar as árvores. Proteger a floresta, neste caso, é garantir que essas pessoas não sejam expulsas por grileiros ou grandes empresas. Temos o exemplo da Reserva Verde para Sempre, no Pará, que é a maior do país. A Resex parte de um entendimento ecológico bem moderno. O ser humano que habita a floresta há gerações não é um invasor. Ele é um componente vital daquele ecossistema.
Retirar as comunidades tradicionais muitas vezes abre espaço para invasores muito mais destrutivos. E seguindo por essa mesma linha, temos a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS. Essa foca mais na pesquisa, não é? Isso, ela foca muito no uso da ciência moderna, aliada ao conhecimento ancestral dessas populações, para criar sistemas agrícolas e de manejo sustentáveis. E só para não deixar faltar nenhuma peça desse quebra-cabeça do uso sustentável, tem uma figura que parece quase um fantasma na legislação: a Reserva de Fauna, ou REFAO. O foco seria o estudo de manejo econômico de animais nativos, proibindo a caça amadora. Mas, pelo que pesquisamos, isso é mais teoria do que prática, certo? É uma verdadeira curiosidade legislativa. A ideia da REFAO era criar áreas para estudar como manejar populações de animais silvestres, mas o Brasil praticamente não tem registros consolidados de implementação desse modelo em larga escala. Ficou só no papel, então. Na maior parte, sim. Existem raras iniciativas práticas onde os conceitos se aplicam, como na Baía da Ababitonga, lá em Santa Catarina, mas no quadro geral, a REFAO é uma ferramenta que a sociedade brasileira ainda não decidiu como usar direito. Bom, até agora falamos sobre redomas, santuários e reservas estatais ou voluntárias. Mas a grande e esmagadora maioria do território brasileiro não é parque nacional nem reserva indígena. Está nas mãos de produtores rurais, desde o agricultor familiar que tem 1 hectare, até os gigantescos conglomerados do agronegócio. É aí que o desafio fica continental. Pois é. E quando olhamos para o quintal do agricultor comum, como a lei garante que a expansão da lavoura não seque os rios ou desmorone as montanhas? É aqui que a gente sai do SNC e entra na arena do Código Florestal. O Código Florestal é a legislação que dita as regras do jogo no espaço privado. Ele determina a relação diária de milhões de brasileiros com a terra. E, como quase tudo nessa área, a evolução da lei foi super tensa. O primeiro código é lá de 34 e já obrigava que 25% das matas originais das propriedades fossem mantidas. E isso foi evoluindo com o tempo. Sim, em 65 a gente teve um salto com a criação do conceito de proteger áreas vitais. E finalmente chegamos à Lei 12.651, que é o Código Florestal de 2012. É o que rege o país hoje. O pilar desse código é dividir a proteção dentro da fazenda em 2 ferramentas distintas: a área de preservação permanente, a APP, e a reserva legal. Então, o que tudo isso significa na prática? Traduzindo para o mundo real, a sensação é que as APPs são a anatomia vital do terreno. São as veias e os ossos da terra. Sabe? A lei diz que você precisa proteger as margens dos rios, o entorno de lagos e nascentes. Essas são as veias da fazenda. Exatamente. A água é sagrada. Mas a lei também impõe proteção aos topos de morros, montanhas com mais de 100 metros de altura e inclinação maior que 25 graus, além de áreas acima de 1.800 metros de altitude. Esses seriam os ossos do terreno. E a inclusão dessa inclinação de 25 graus não é arbitrária. Não é porque a encosta é bonitinha para a paisagem. É uma questão de física pura e mecânica de solos. Como assim? Tem a ver com deslizamento. Totalmente. Quando a inclinação de um terreno passa desse limite de 25 graus, a força da gravidade puxando a terra para baixo se torna imensa. As raízes profundas das árvores nativas funcionam como uma estrutura de aço dentro do concreto armado. Elas seguram a montanha no lugar. Caramba, nunca tinha pensado por esse lado da engenharia natural. Pois é, se você corta as árvores de uma encosta dessas para plantar capim ou soja, as raízes rasas não aguentam. Na primeira chuva forte, a montanha inteira desaba na forma de um deslizamento de terra. O Código Florestal, nesse caso específico, não está apenas protegendo a biodiversidade, está aplicando a lei da gravidade para evitar catástrofes. A APP protege a função ambiental fixa, então. Então, é a borda do rio, o topo do morro e também os manguezais no litoral, restingas e as margens das veredas em faixas de 50 metros. Se o trator tocar nessa anatomia vital, o paciente morre. Mas aí a gente chega na segunda ferramenta, a reserva legal. E aqui a lógica muda completamente. Muda de figura total. Sim, porque a reserva legal não está amarrada a um rio ou a uma encosta. Ela funciona quase como um imposto pago em natureza, garantindo que exista um banco de biodiversidade preservado em qualquer fazenda, seja ela totalmente plana ou sem nenhum rio.
Mas a alíquota desse imposto natural é o que assusta quem não está familiarizado, porque ela varia drasticamente dependendo do CEP da propriedade. Essa assimetria geográfica é única no mundo, viu? Se um produtor rural tem uma fazenda no sul, no sudeste, no nordeste ou em partes do centro-oeste, a regra geral exige que ele mantenha 20% da sua propriedade intocada, coberta por vegetação nativa, o que já é um compromisso considerável. 20% é bastante área. Sim, mas se cruzarmos a linha imaginária da Amazônia Legal, que pega todo o norte e partes do Maranhão e do Mato Grosso, as regras assumem uma proporção colossal. Se a fazenda estiver localizada numa área de floresta dentro da Amazônia Legal, a lei obriga o proprietário a manter 80% de toda a sua área preservada. Se o terreno for de vegetação de cerrado, ainda dentro da Amazônia Legal, a exigência cai para 35%. Áreas de campos gerais ficam nos 20%. É aí que a gente volta ao nosso exemplo do início. O produtor compra 1.000 hectares de floresta na Amazônia e só pode usar 200 para a atividade que gera a renda dele. É fácil para quem mora num centro urbano defender a floresta em pé, mas quando a gente se coloca no lugar do produtor que pagou pela terra inteira e paga impostos sobre ela, é bem evidente de onde surgem as tensões agrárias e políticas naquela região. Sem dúvida. Para entender a profundidade dessa exigência, a gente precisa olhar para a mudança de paradigma jurídico que ocorreu entre o Código Antigo de 65 e o atual de 2012. O que mudou conceitualmente? No Código Antigo, o conceito de reserva legal era frequentemente interpretado apenas como o limite do desmatamento lícito. Era aquela linha que dizia, olha, daqui para frente você não pode mais tirar madeira. Já a redação do Código de 2012 alterou essa visão. A preservação passou a ser tratada explicitamente como um ônus relativo à propriedade. E o que isso muda na prática do dia a dia? Muda tudo. Ao definir a preservação como um ônus, a lei diz que manter a floresta de pé é um encargo atrelado ao próprio direito de ser dono da terra. Não se trata apenas de uma proibição de corte. É uma obrigação ativa de zelar por aquele ecossistema, impedindo incêndios, evitando invasões. O direito à propriedade privada no Brasil, sob essa ótica, está condicionado a essa prestação de serviço ambiental compulsório. Nossa, é um sistema de uma complexidade absurda. Quando a gente se afasta um pouco para olhar o mapa inteiro, vemos uma verdadeira malha de engrenagens sobrepostas. Zonas de proteção estritas, áreas de convivência regulada, unidades federais, estaduais, municipais, reservas particulares eternas, comunidades tradicionais servindo de guardiões vivos. E é um código florestal que dita regras duras dentro da propriedade privada de cada fazendeiro, variando dependendo do bioma. Exato. O país tenta a todo custo orquestrar essa convivência tensa entre o título de potência agrícola e o de guardião do planeta. E a grande questão que define o nosso tempo é justamente como tornar essa convivência sustentável, não apenas ecologicamente, mas economicamente. As regras foram criadas para frear a destruição, mas a manutenção da floresta em pé exige recursos constantes. E isso me leva a uma provocação final, algo para o pessoal que está acompanhando a gente continuar explorando. A lei de 2012, como a gente falou, trata a reserva legal como um ônus, um peso jurídico e financeiro para o produtor rural. Ele tem a terra, mas não pode usar para plantar soja ou criar gado naqueles 800 hectares na Amazônia. Mas o mundo está mudando super rápido. Hoje, a gente ouve falar diariamente sobre bioeconomia, os crescentes mercados de créditos de carbono e o pagamento por serviços ambientais. O mercado verde está aquecido. Pois é. Será que, num futuro muito próximo, o mercado global vai virar essa lógica de cabeça para baixo? Será que manter 80% de uma floresta amazônica em pé vai deixar de ser visto pelos fazendeiros como um ônus pesado e passará a ser considerado o ativo financeiro mais lucrativo e valioso de suas propriedades? É muito intrigante pensar como um vocabulário engessado de uma lei, que hoje é focada em restrição, pode ser atropelado e ressignificado pela força de uma nova economia verde que remunera a vida em vez da derrubada. Fica essa reflexão sobre o que a gente valoriza e como precificamos o futuro. Muito obrigado a todos por acompanharem mais esta análise aprofundada e até a próxima.